E se eu te dissesse que existe uma frase de apenas 4 palavras que pode acabar para sempre com o controle que um narcisista tem sobre você? Uma sequência simples de sons que funciona como um escudo invisível, capaz de desativar os mecanismos mais sofisticados de manipulação emocional. Mas aqui está o problema. 98% das pessoas jamais descobrirão essa frase, porque continuarão presas no ciclo de justificativas, explicações e tentativas desesperadas de fazer o manipulador entender. E enquanto isso, o narcisista segue bebendo de sua energia como um vampiro emocional que encontrou o pescoço perfeito. Carl Jung passou décadas estudando as profundezas da psique humana e descobriu algo perturbador. O narcisista não opera com a mesma estrutura mental que você. Ele identificou que por trás da máscara de charme e superioridade existe um abismo psicológico que devora tudo ao redor. Jung percebeu que tentar raciocinar com essa estrutura é como tentar convencer um tubarão a se tornar vegetariano. Não é uma questão de lógica, é uma questão de natureza. E foi dessa compreensão que nasceu a descoberta mais revolucionária sobre como neutralizar a manipulação narcisística. O que torna essa frase tão poderosa é que ela ataca diretamente o núcleo da estratégia narcisística. Sabe aquele momento em que você sente que está sendo manipulado, mas não consegue colocar o dedo exatamente onde, quando suas palavras são distorcidas, suas emoções são usadas contra você e, de alguma forma, você sempre sai da conversa se sentindo culpado? Jung descobriu que existe um padrão oculto por trás dessas interações. Um jogo psicológico que o narcisista joga automaticamente e que você nem sabia que estava participando. A maioria das pessoas tenta combater fogo com fogo. Elas argumentam, explicam, se defendem, tentam provar seu ponto. Mas isso é exatamente o que alimenta o narcisista. Cada justificativa que você dá é mais combustível para o ego dele. Cada explicação é uma confirmação de que ele tem poder sobre você. Jung observou que o narcisista não busca a verdade ou a resolução. Ele busca o controle. E enquanto você estiver no ringue tentando vencer uma luta justa, ele estará jogando um jogo completamente diferente com regras que só ele conhece. Mas existe uma saída. Uma porta de escape que Jung mapeou através de anos, observando como certas pessoas conseguiam se libertar dessas dinâmicas tóxicas. Ele notou que essas pessoas tinham algo em comum. Elas pararam de alimentar o jogo. Elas descobriram, consciente ou inconscientemente, que existe uma resposta específica que desarma completamente o arsenal narcisístico. Uma frase que é como jogar água fria na fogueira da manipulação. O problema é que nossa educação emocional nos ensinou o oposto. Fomos criados para explicar, para nos justificar, para tentar fazer o outro entender nosso ponto de vista. Achamos que a comunicação saudável sempre envolve diálogo, troca, compreensão mútua. E isso é verdade na maior parte dos relacionamentos humanos. Mas com o narcisista, essas regras não se aplicam. É como tentar usar o manual de instruções de um carro para consertar um avião. Simplesmente não funciona. Jung percebeu que o narcisista opera através daquilo que ele chamou de projeção massiva. Tudo que ele não consegue aceitar em si mesmo, ele projeta nos outros. Toda sua raiva interna, sua inadequação profunda, seu vazio existencial, tudo isso é despejado nas pessoas ao redor através de acusações, críticas e manipulações emocionais. E a pessoa comum, tentando ser empática e compreensiva, absorve essas projeções como se fossem verdades sobre si mesma. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A frase que Jung identificou funciona porque ela interrompe esse ciclo de projeção.
Ela cria uma barreira psicológica que impede o narcisista de despejar seu lixo emocional em você. Mas aqui está a parte mais interessante. Ela não funciona através da agressividade ou da confrontação. Na verdade, é exatamente o oposto. É uma frase que soa quase casual, quase desinteressada. E é essa aparente simplicidade que a torna tão devastadoramente eficaz. Imagine ter o poder de encerrar qualquer tentativa de manipulação com 4 palavras simples. Imagine não precisar mais se explicar, se justificar ou entrar em discussões circulares que drenam sua energia e nunca chegam a lugar nenhum. Imagine poder manter sua paz interior intacta, independentemente de quão intensamente o narcisista tente provocar você. Isso não é fantasia. É o resultado direto de aplicar a compreensão junguiana sobre a natureza da psique narcisística. O que torna essa descoberta ainda mais poderosa é que ela não exige que você mude quem você é. Você não precisa se tornar mais duro, mais frio ou mais calculista. Na verdade, ao usar essa frase, você está sendo mais autêntico do que nunca, porque está finalmente honrando seus próprios limites emocionais, em vez de permitir que sejam constantemente violados. Jung observou que as pessoas que conseguiam se libertar da influência narcisística tinham desenvolvido o que ele chamava de diferenciação psicológica. Elas conseguiam distinguir entre seus próprios sentimentos e os sentimentos que estavam sendo projetados nelas. Conseguiam perceber quando estavam sendo puxadas para um drama que não era delas. E, mais importante, conseguiam se retirar desse drama sem culpa ou necessidade de explicação. A frase funciona porque ela é baseada numa compreensão profunda de como a mente narcisística opera. O narcisista precisa de reação para se alimentar. Precisa de drama, de emoção intensa, de caos emocional. É como um vício. Quando você remove essas fontes de suprimento através de uma resposta simples e neutra, você basicamente corta o oxigênio do fogo da manipulação. Mas tem um detalhe crucial que Jung descobriu. A frase deve ser dita com uma energia específica. Não pode ser agressiva, porque isso daria ao narcisista exatamente o combustível que ele busca. Não pode ser defensiva, porque isso mostra que você ainda está no jogo. Precisa ser dita com o que Jung chamava de neutralidade compassiva. Uma energia que não rejeita nem aceita, que simplesmente existe e mantém seus limites intactos. O mais fascinante é que quando você usa essa frase corretamente, algo interessante acontece na dinâmica. O narcisista, subitamente privado de sua fonte usual de energia, fica momentaneamente desorientado. É como se você tivesse mudado as regras do jogo no meio da partida. Ele pode tentar intensificar a pressão, pode tentar novas táticas, mas descobrirá que nada funciona contra essa barreira simples e sólida. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Jung também descobriu que essa frase tem um efeito colateral poderoso. Ela te reconecta com seu próprio centro. Quando você para de se defender e explicar constantemente, quando para de absorver as projeções alheias como se fossem suas, você naturalmente volta a ter acesso à sua própria sabedoria interna. É como limpar um espelho embaçado e finalmente conseguir se ver claramente novamente. A maior tragédia é que milhões de pessoas continuam presas em relacionamentos tóxicos, sejam eles familiares, românticos ou profissionais, simplesmente porque não conhecem essa ferramenta. Elas continuam tentando resolver problemas que não têm solução, tentando curar pessoas que não querem ser curadas, tentando fazer funcionar dinâmicas que são fundamentalmente disfuncionais. E, no processo, perdem pedaços de si mesmas, uma interação de cada vez. Mas Jung nos mostrou que existe outro caminho. Um caminho onde você pode manter sua compaixão sem sacrificar sua sanidade.
onde pode ser empático sem ser um capacho emocional, onde pode amar sem se perder no processo. E tudo começa com 4 palavras simples, que têm o poder de transformar completamente como você navega pelos relacionamentos difíceis da sua vida. Essa não é apenas uma técnica de comunicação. É uma filosofia de vida baseada no respeito próprio e na compreensão profunda de que nem toda pessoa está pronta ou disposta a participar de um relacionamento saudável. E que isso não é problema seu para resolver. Jung nos ensinou que o maior ato de amor próprio, às vezes, é simplesmente parar de tentar, parar de explicar, parar de justificar e começar a viver a partir de um lugar de poder pessoal que ninguém pode tocar. A verdade é que a maioria das pessoas vive completamente desconectada do próprio poder pessoal. Você provavelmente já sentiu isso na pele. Aquela sensação de estar constantemente se defendendo, se explicando, tentando provar que você não é a pessoa horrível que alguém está tentando pintar. É exaustivo. É como carregar uma pedra gigante nas costas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jung observou algo fascinante nos seus anos de prática clínica. Ele percebeu que as pessoas mais manipuladoras têm uma habilidade quase sobrenatural de fazer você questionar sua própria realidade. Elas conseguem pegar suas memórias, suas percepções, suas experiências vividas e transformar tudo isso em algo distorcido e irreconhecível. E o mais perturbador é que fazem isso com uma confiança tão absoluta que você começa a duvidar de si mesmo. Mas aqui está o que Jung descobriu e que mudou completamente como entendemos essas dinâmicas. O narcisista depende completamente da sua participação no jogo. Sem a sua energia, sem as suas explicações, sem a sua necessidade desesperada de ser compreendido, o sistema inteiro desmorona. É como um parasita que morre quando não tem mais um hospedeiro para se alimentar. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A frase que estamos explorando funciona exatamente nesse princípio. Ela corta o suprimento de energia que mantém a manipulação viva. Mas para entender por que ela é tão poderosa, você precisa compreender primeiro como funciona a mente de uma pessoa com traços narcisistas graves. Para o narcisista, cada conversa é uma batalha pelo controle da narrativa. Eles não estão interessados em resolver conflitos ou chegar a um entendimento mútuo. O objetivo é sempre o mesmo: provar que eles estão certos e você está errado. Fazer você se sentir pequeno, confuso e dependente da aprovação deles. É um jogo de poder disfarçado de relacionamento. E você, sem perceber, alimenta esse sistema toda vez que entra na defensiva, toda vez que tenta explicar suas motivações, justificar suas ações ou provar sua inocência. Você está literalmente dando a eles exatamente o que precisam para manter o controle sobre você. É como jogar xadrez contra alguém que está jogando pôquer enquanto você ainda acha que vocês estão jogando o mesmo jogo. Jung tinha um termo para isso: participação mística. É quando você fica tão emaranhado na psique de outra pessoa que perde o senso de onde você termina e onde ela começa. Suas emoções ficam completamente entrelaçadas com as reações dela. Seu bem-estar emocional depende da aprovação ou desaprovação dela. Você vive na montanha-russa emocional que ela controla. Mas existe uma saída. E ela é mais simples do que você imagina. A frase que Jung considerava revolucionária não é um ataque, não é uma defesa. É simplesmente uma declaração de realidade que corta pela raiz toda a manipulação. É como acender uma luz em um quarto escuro e mostrar que os monstros, na verdade, eram apenas sombras projetadas na parede. Quando você para de se engajar no drama, quando para de tentar convencer alguém de que sua versão da realidade é válida, algo interessante acontece. A pessoa manipuladora fica sem combustível. É como tentar manter uma fogueira acesa sem lenha.
Por um tempo ela vai tentar intensificar os ataques, fazer você voltar para o jogo. Mas se você se mantiver firme, se continuar recusando a participar, ela eventualmente vai procurar outro alvo. E aqui está algo que Jung enfatizava constantemente. Isso não é crueldade, é autopreservação. É reconhecer que algumas pessoas não estão em um lugar emocional onde conseguem ter relacionamentos saudáveis, e que tentar forçar isso não ajuda ninguém. Na verdade, quando você continua alimentando padrões disfuncionais, você está impedindo que a outra pessoa enfrente as consequências naturais do próprio comportamento. Escreva: Deus é fiel se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A frase funciona porque ela estabelece uma fronteira energética inquebrantável. Ela comunica, sem palavras desnecessárias, que você não está disponível para jogos psicológicos, que você reconhece a manipulação pelo que ela é e escolhe não participar. É como construir uma muralha invisível ao redor da sua energia emocional. Mas tem uma pegadinha aqui. A frase só funciona se você realmente acreditar nela. Se ainda há uma parte de você que quer ser compreendida, que quer provar que está certa, que precisa da validação da outra pessoa, então as palavras se tornam apenas palavras vazias. O poder real vem da mudança interna, que acontece quando você finalmente entende que não precisa da aprovação de ninguém para saber quem você é. Jung chamava isso de individuação. É o processo de se tornar uma pessoa inteira, completa em si mesma, não dependente da opinião dos outros para ter senso de valor próprio. É quando você para de buscar validação externa e começa a confiar na sua própria bússola interna. E, paradoxalmente, é quando você para de precisar que os outros te entendam que eles finalmente começam a te respeitar. A verdade é que pessoas narcisistas têm um radar muito apurado para detectar insegurança. Elas conseguem sentir de longe quando alguém está desesperado por aprovação, quando alguém tem medo de conflito, quando alguém vai fazer qualquer coisa para manter a paz. E é exatamente essa necessidade que elas exploram. Mas quando você desenvolve uma segurança interna sólida, quando você sabe quem é, independentemente do que os outros pensam, algo mágico acontece. Você se torna menos interessante como alvo. Manipuladores são como predadores na natureza. Eles vão atrás da presa mais vulnerável, não da mais forte. A frase que Jung identificou como transformadora trabalha exatamente nesse princípio. Ela sinaliza força, não fraqueza, segurança, não insegurança, clareza, não confusão. E, principalmente, ela comunica que você entendeu o jogo e escolheu não jogar. O que acontece depois que você usa essa frase pode ser inicialmente desconfortável. A pessoa pode tentar escalar o conflito, pode tentar te fazer sentir culpado por não se explicar, pode até mesmo partir para ataques mais diretos. Isso é normal. É o que Jung chamava de extinction burst, um último esforço desesperado para te fazer voltar aos padrões antigos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Mas se você se mantiver firme, se continuar recusando a se engajar no drama, algo interessante vai acontecer. Ou a pessoa vai eventualmente aprender a te tratar com mais respeito, ou ela vai se afastar da sua vida. E em ambos os casos, você sai ganhando. Porque aqui está o que poucos percebem sobre o funcionamento da mente narcisista. Quando você se recusa a explicar suas decisões, você está mexendo com algo muito profundo na psique dessas pessoas. Jung descobriu que narcisistas operam numa constante busca por controle psicológico. E uma das principais formas de exercer esse controle é forçar as pessoas
a se justificarem eternamente. Eles fazem isso de forma tão sutil que muitas vezes nem percebemos que estamos caindo na armadilha. Pense em quantas vezes você já se viu explicando suas escolhas para alguém que claramente não estava interessado em entender, mas sim em te fazer sentir que estava errado. Quantas vezes você gastou energia preciosa tentando convencer alguém de que suas necessidades eram válidas, seus limites eram razoáveis, suas decisões eram sensatas, e no final, por mais lógica e gentil que fosse sua explicação, a pessoa continuava te fazendo sentir como se você fosse o problema. Isso não é coincidência. É uma estratégia psicológica muito específica. Quando alguém te força a se explicar constantemente, essa pessoa está assumindo uma posição de autoridade sobre sua vida. Está se colocando como juiz das suas escolhas. E o mais perigoso é que quanto mais você se explica, mais munição você dá para que continuem atacando sua posição. Jung observou que isso cria um ciclo vicioso devastador. Você se explica, a pessoa encontra furos na sua lógica ou simplesmente ignora seus argumentos. Você se sente obrigado a explicar melhor, com mais detalhes, mais justificativas. A pessoa continua não aceitando. Você começa a duvidar de si mesmo. Talvez realmente você esteja sendo injusto. Talvez suas necessidades sejam excessivas. Talvez você devesse ceder só dessa vez para manter a harmonia. E é exatamente aí que o manipulador conseguiu o que queria. Ele não precisou te convencer diretamente de nada. Ele simplesmente te fez duvidar de você mesmo através do desgaste psicológico. É uma forma de guerra de atrito emocional, onde a pessoa com menos resistência sempre perde. Mas a frase que Jung identificou quebra esse padrão de forma brutal. Quando você simplesmente diz que sua decisão já foi tomada e não vai discutir mais o assunto, você está fazendo algo revolucionário. Está recusando o papel de réu no tribunal que a outra pessoa criou na cabeça dela. Está dizendo que não reconhece a autoridade dela para julgar suas escolhas. E isso é profundamente perturbador para uma mente narcisista. Porque, veja bem, narcisistas precisam dessa sensação de controle para manter a própria identidade fragmentada funcionando. Eles constroem uma imagem grandiosa de si mesmos que precisa ser constantemente validada pelo mundo exterior. E uma das formas mais eficazes de validar essa grandiose é exercer poder sobre outras pessoas. Quando você se recusa a entrar no jogo deles, você está atacando a própria base da personalidade narcisista. É por isso que a reação inicial costuma ser tão intensa. A pessoa pode partir para a chantagem emocional pesada. Pode dizer que você mudou, que ficou arrogante, que não se importa mais com ela. Pode tentar te fazer sentir culpado por não querer discutir, como se fosse sua obrigação moral justificar cada respirada que você dá. Algumas chegam ao ponto de dizer que você está sendo abusivo por não explicar suas escolhas. Jung identificou isso como projeção invertida. A pessoa que realmente está sendo manipuladora acusa você de manipulação quando você se recusa a ser manipulado. É uma tentativa desesperada de te fazer voltar para o lugar de vulnerabilidade, onde ela pode continuar exercendo controle. E funciona com muita gente, porque ninguém quer ser visto como uma pessoa ruim. Mas aqui está o que Jung descobriu de mais interessante. Quando você se mantém firme nessa posição, quando você genuinamente para de se importar com a aprovação dessa pessoa específica, algo químico acontece no cérebro dela. É como se o programa de manipulação entrasse em curto-circuito. A pessoa literalmente não sabe mais como lidar com você. Isso acontece porque manipuladores são, no fundo, muito previsíveis. Eles usam as mesmas táticas repetidamente porque essas táticas funcionam com a maioria das pessoas. Chantagem emocional, vitimização, gaslighting, ataques ao caráter. É sempre o mesmo roteiro.
Mas quando você sai do script, quando você simplesmente se recusa a representar o papel que foi escrito para você, o manipulador fica perdido. É como um ator que decorou só as próprias falas, descobrindo que o outro ator resolveu improvisar. De repente, toda a encenação desmorona. E sem o roteiro familiar para seguir, a verdadeira personalidade por trás da máscara de manipulação fica exposta. Às vezes, essa verdadeira personalidade é simplesmente vazia. A pessoa descobre que não sabe como se relacionar sem tentar exercer controle. Então, ela se afasta. Outras vezes, é mais interessante. A pessoa percebe que precisa realmente mudar a forma como trata você se quiser manter algum tipo de relacionamento. E algumas vezes, surpreendentemente, a pessoa até desenvolve um respeito genuíno por você. Mas aqui está o que Jung considerava mais importante. O verdadeiro poder dessa estratégia não está em como ela afeta o manipulador, está em como ela transforma você. Porque cada vez que você usa essa frase e se mantém firme na sua posição, você está reforçando algo fundamental na sua psique. Está dizendo para seu inconsciente que você vale mais do que a aprovação de qualquer pessoa específica, que suas necessidades importam, que você não precisa da permissão de ninguém para viver sua própria vida. E isso vai se espalhando para todas as outras áreas da sua existência. Você para de se explicar excessivamente no trabalho. Para de se justificar para pessoas que claramente não estão interessadas em entender você. Para de tentar convencer todo mundo de que suas escolhas são válidas. E, curiosamente, quanto menos você se explica, mais as pessoas começam a te levar a sério. Jung chamava isso de individuação através da resistência. É o processo de se tornar quem você realmente é, através da recusa de ser quem os outros querem que você seja. E essa recusa não precisa ser agressiva ou dramática. Pode ser simplesmente firme e calma. Uma linha clara na areia que você não está disposto a cruzar. O que muitas pessoas não percebem é que essa transformação assusta alguns indivíduos ao seu redor, mas atrai outros. Pessoas seguras de si mesmas respeitam limites claros. Elas podem até mesmo se sentir aliviadas por não terem que adivinhar onde você se posiciona sobre as coisas. Clareza gera respeito, mesmo quando gera conflito inicial. E é exatamente por isso que Jung considerava essa frase tão poderosa. Ela não é apenas uma ferramenta de defesa contra a manipulação. É uma declaração de independência psicológica. Um primeiro passo na direção de uma vida onde você toma decisões baseadas nos seus próprios valores, não no medo de desagradar outras pessoas. É o começo do fim da necessidade doentia de aprovação externa que mantém tantas pessoas presas em relacionamentos tóxicos e situações que drenam sua energia vital. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessa dinâmica que Jung explorou extensivamente em suas análises sobre a psique humana. Quando você para de se explicar, você também para de alimentar um mecanismo interno destrutivo que muitas pessoas carregam sem perceber. É o que ele chamava de complexo de inferioridade compensado. Basicamente, quando você sente constantemente a necessidade de explicar e justificar suas ações, você está operando a partir da crença inconsciente de que suas escolhas são questionáveis por padrão, que você precisa provar que merece ocupar o espaço que ocupa. Esse padrão mental se forma normalmente na infância, quando crianças são constantemente questionadas, criticadas ou invalidadas por figuras de autoridade. A criança aprende que para ser aceita precisa ter uma explicação perfeita para tudo que faz. Precisa antecipar objeções, precisa convencer os outros de que suas necessidades são legítimas. E esse padrão se cristaliza na personalidade adulta como uma compulsão de se explicar que surge automaticamente diante de qualquer questionamento ou conflito. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O problema
é que esse comportamento se torna um imã para pessoas manipuladoras. Elas sentem intuitivamente que você é alguém que pode ser controlado através da culpa, da pressão emocional e do questionamento constante. Manipuladores têm um radar aguçado para detectar pessoas que têm dificuldade de manter limites firmes. E uma das formas mais claras de identificar essas pessoas é observar quanto elas se explicam quando são confrontadas. Jung observou que narcisistas e outros tipos de personalidades exploradoras desenvolvem estratégias sofisticadas para minar a confiança das pessoas em suas próprias percepções e decisões. Eles fazem perguntas que soam legítimas, mas que na verdade são armadilhas. Questionam suas motivações de forma que parece genuína preocupação. Pedem explicações como se fossem um direito deles. E cada vez que você cede e oferece essas explicações, você reforça na mente deles que eles têm poder sobre você. A frase "não vou explicar" quebra esse ciclo de uma forma que poucas outras estratégias conseguem, porque ela remove o combustível que alimenta a dinâmica manipulativa. Sem explicações para distorcer, sem justificativas para desconstruir, sem argumentos para rebater, o manipulador fica sem material para trabalhar. É como tentar acender um fogo sem lenha. Por mais que ele tente, não há nada para pegar. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não entende sobre essa abordagem. Ela não funciona apenas com manipuladores óbvios. Ela funciona também com manipulação sutil, do tipo que às vezes nem percebemos que está acontecendo. Aquele colega de trabalho que sempre pede para você justificar suas decisões, mas nunca justifica as próprias. Aquele parente que faz perguntas que te deixam se sentindo culpado sem razão aparente. Aquele conhecido que tem o dom de fazer você questionar suas próprias percepções sobre situações. Jung acreditava que muitas pessoas vivem em um estado de confusão psicológica crônica justamente porque passaram tanto tempo explicando e justificando suas escolhas para outros que perderam a conexão com sua própria bússola moral interna. Elas não sabem mais o que sentem realmente sobre as coisas, porque estão sempre filtrando suas reações através do que acham que os outros vão pensar ou dizer. A recusa em explicar força você a reconectar com essa bússola interna, porque quando você não pode mais se apoiar na aprovação externa para validar suas decisões, você precisa encontrar essa validação dentro de si mesmo, e isso é aterrorizante para muita gente no início. Existe um vazio desconfortável que surge quando você para de buscar constantemente a confirmação de que está fazendo a coisa certa. Mas Jung via esse vazio como um espaço sagrado, um lugar onde a verdadeira personalidade pode começar a emergir sem interferência externa. É nesse silêncio entre o questionamento dos outros e a sua resposta que você pode realmente ouvir sua própria voz. E essa voz quase sempre tem uma clareza que surpreende. Ela sabe coisas que sua mente consciente passou anos duvidando. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O interessante é que quando você para de se explicar, você também para de se convencer. Muitas vezes, essas longas justificativas que oferecemos para outros são, na verdade, tentativas de convencer a nós mesmos de que estamos fazendo a coisa certa. Falamos tanto sobre nossas decisões porque, no fundo, não estamos completamente seguros delas. E o ato de explicar se torna uma forma de processar nossa própria ambivalência. Mas quando você simplesmente não explica, você é forçado a se confrontar diretamente com sua incerteza, se ela existir. E na maioria das vezes, você descobre que sua incerteza não vinha da decisão em si, mas da antecipação do julgamento dos outros. A decisão era sólida. A ansiedade vinha do medo da reação alheia. Jung notou que pessoas que aprenderam a não se explicar desenvolvem uma qualidade que ele chamava de presença autorizada.
Não é arrogância ou teimosia. É uma tranquilidade que vem de saber que você não deve satisfações sobre suas escolhas pessoais para ninguém, exceto para si mesmo. E essa tranquilidade é perturbadora para pessoas que estão acostumadas a extrair energia emocional dos outros através de questionamentos e pressão psicológica. Existe também um componente energético nessa dinâmica que Jung explorou em seus estudos sobre introversão e extroversão. Explicações constantes drenam energia mental e emocional. Cada justificativa que você oferece é energia sua, sendo canalizada para o sistema psíquico de outra pessoa. E manipuladores intuitivamente sabem disso. Eles fazem perguntas não porque realmente querem entender, mas porque querem acessar sua energia. Querem te fazer trabalhar emocionalmente para eles. Quando você diz "não vou explicar", você está essencialmente dizendo "eu não vou gastar minha energia tentando te convencer de algo que não te diz respeito". É um ato de conservação energética. E essa energia que você economiza pode ser redirecionada para coisas que realmente importam na sua vida. Para relacionamentos genuínos, projetos pessoais, crescimento interior. Jung também observou que essa prática muda fundamentalmente como você experimenta conflitos. Quando você não precisa se explicar, conflitos deixam de ser sobre quem está certo ou errado e se tornam simplesmente diferenças de perspectiva que podem existir sem resolução. Você pode discordar de alguém sem sentir a necessidade de converter essa pessoa ao seu ponto de vista. Pode manter sua posição sem atacar a posição do outro. Essa mudança é revolucionária para pessoas que cresceram em ambientes onde conflito sempre significava que alguém tinha que ceder completamente. Onde diferenças de opinião eram tratadas como ameaças pessoais que precisavam ser eliminadas através de argumentação intensiva. Jung via essa necessidade de resolver todo conflito através da explicação como uma forma imatura de lidar com a diversidade humana. Escreva: "Jesus, eu confio em vós", se acredita no poder transformador de Deus. O que ele propunha era algo mais sofisticado. A capacidade de manter sua integridade pessoal, mesmo diante de desaprovação ou incompreensão. De deixar certas tensões existirem sem tentar resolvê-las através do convencimento. De aceitar que algumas pessoas simplesmente não vão entender suas escolhas e que isso não é um problema que você precisa resolver. Mas aqui é onde a verdadeira transformação acontece. Quando você para de se explicar, você não está apenas mudando seu comportamento externo. Você está alterando fundamentalmente a estrutura do seu mundo interno. Jung chamava isso de individuação, o processo através do qual uma pessoa se torna verdadeiramente ela mesma, separada das expectativas e projeções dos outros. E não se explicar é uma das ferramentas mais poderosas nesse processo. Porque quando você se explica constantemente, você está essencialmente vivendo sua vida através dos olhos dos outros. Cada decisão que você toma precisa passar pelo filtro da aprovação alheia. Cada escolha precisa ser justificada perante um tribunal invisível de pessoas que podem nem mesmo estar prestando atenção real em você. Você se torna prisioneiro de uma versão de si mesmo que existe apenas para satisfazer as expectativas imaginárias dos outros. Jung observou que muitas pessoas passam a vida inteira nessa prisão sem nunca perceber. Elas constroem uma persona tão elaborada, tão focada em agradar e explicar, que perdem completamente o contato com quem realmente são por baixo de todas essas camadas de justificativas. E o mais trágico é que essa persona nunca consegue realmente satisfazer ninguém porque é artificial. As pessoas sentem quando você está performando para elas, mesmo que não consigam articular exatamente o que está errado. Quando você para de se explicar, algo interessante acontece.
As pessoas começam a te respeitar mais, não menos, porque inconscientemente elas reconhecem que estão diante de alguém que tem um centro próprio, uma integridade que não depende da aprovação externa. Elas podem não gostar das suas escolhas, podem discordar das suas decisões, mas respeitam o fato de que essas escolhas vêm de um lugar autêntico. Isso é especialmente poderoso quando você está lidando com narcisistas, porque narcisistas têm um radar muito desenvolvido para detectar pessoas que precisam de aprovação. Eles conseguem sentir essa necessidade de se explicar e usar isso como uma porta de entrada para exercer controle. Quando você remove essa porta, quando você simplesmente declara suas intenções sem justificar, você remove o principal mecanismo através do qual eles conseguem te manipular. Jung também percebeu que não se explicar força você a se tornar mais claro consigo mesmo sobre suas motivações. Quando você sabe que não vai poder se esconder atrás de longas explicações, você precisa ter certeza de que suas ações estão alinhadas com seus valores reais. Você não pode mais tomar decisões impulsivas e depois tentar racionalizar através de explicações elaboradas. Você precisa ser mais deliberado, mais consciente, mais responsável por suas escolhas. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção! O estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você evita se explicar, mais você precisa se conhecer verdadeiramente. Quanto mais você se conhece, menos você precisa da aprovação dos outros para validar suas escolhas. E quanto menos você precisa dessa aprovação, mais livre você se torna para viver de acordo com sua natureza autêntica. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa prática seja como ela muda sua relação com o conceito de verdade. Quando você se explica constantemente, você está implicitamente assumindo que existe uma verdade objetiva sobre suas motivações que pode ser comunicada e compreendida pelos outros. Você está tentando criar uma narrativa que faça sentido para mentes que não são a sua, que não têm acesso às suas experiências internas, às suas memórias, aos seus medos e esperanças mais profundos. Jung entendia que isso é uma ilusão. Sua verdade interior é sua e apenas sua. Ela não pode ser completamente traduzida para a linguagem que outros possam compreender, especialmente pessoas que não têm interesse genuíno em compreendê-la. Quando você para de tentar fazer essa tradução, você para de trair sua própria experiência interna, tentando encaixá-la em formatos palatáveis para outros. Isso é libertador de uma forma que vai além do que a maioria das pessoas imagina. Porque você percebe que não precisa que seus pais entendam por que você escolheu determinada carreira. Não precisa que seus amigos compreendam por que você terminou aquele relacionamento. Não precisa que colegas de trabalho vejam a lógica por trás das suas preferências pessoais. Essas pessoas podem ter opiniões, podem expressar desaprovação, podem até tentar te pressionar, mas isso não é seu problema para resolver. Jung via isso como uma forma madura de lidar com a solidão existencial, que é parte inevitável da experiência humana. Todos nós estamos fundamentalmente sozinhos em nossas experiências subjetivas. Ninguém pode realmente compreender completamente o que é ser você, viver sua vida, carregar suas memórias e sonhos. Tentar superar essa solidão através de explicações constantes é uma luta perdida que apenas intensifica o sofrimento. Quando você aceita essa solidão, quando para de tentar preenchê-la com aprovação externa, você descobre que ela não é tão aterrorizante quanto parecia. Na verdade, ela se torna uma fonte de força,
Você não precisa mais que outros validem sua experiência para que ela seja real e valiosa. Você se torna o único juiz que realmente importa das suas próprias escolhas. E essa transformação tem efeitos práticos imediatos na sua vida. Você gasta menos tempo em conversas circulares que não levam a lugar nenhum. Passa menos energia tentando convencer pessoas que já decidiram não ser convencidas. Investe menos emocionalmente em conflitos que não têm resolução real. Toda essa energia liberada pode ser redirecionada para atividades que realmente nutrem sua alma e constroem a vida que você realmente quer viver. Jung também notou que essa prática tem um efeito interessante nas pessoas ao seu redor. Algumas vão embora, incapazes de lidar com alguém que não pode ser facilmente manipulado através de culpa ou pressão social. Mas as pessoas que ficam, as pessoas que continuam querendo sua companhia, mesmo quando você não está constantemente se explicando, essas são as pessoas que realmente valorizam quem você é, não apenas o que você pode fazer por elas. Isso funciona como um filtro natural. Remove relacionamentos baseados em dinâmicas pouco saudáveis e preserva apenas aqueles construídos sobre bases genuínas de respeito mútuo e apreço autêntico. É um processo de purificação que pode ser temporariamente doloroso, mas que resulta em conexões muito mais profundas e satisfatórias. O mais importante é entender que não se explicar não significa se tornar rude ou insensível. Você ainda pode ser gentil, ainda pode expressar consideração pelos sentimentos dos outros, ainda pode mostrar empatia. A diferença é que você não sacrifica sua integridade pessoal no altar da harmonia superficial. Você não distorce sua verdade para fazer outros se sentirem melhor sobre as escolhas deles. Quando você realmente internaliza essa sabedoria junguiana, algo fundamental muda no tecido da sua realidade. Não é apenas uma mudança de comportamento superficial, mas uma reconfiguração completa da forma como você se relaciona com o mundo. É como se um véu fosse removido dos seus olhos e você finalmente pudesse ver as dinâmicas que sempre estiveram ali, escondidas debaixo de camadas de condicionamento social e expectativas externas que nunca foram verdadeiramente suas. A transformação começa sutil. Você percebe que não sente mais aquela ansiedade familiar no peito quando alguém demonstra desaprovação. Aquele nó no estômago que costumava aparecer quando você contrariava as expectativas de outras pessoas simplesmente não está mais lá. No lugar dele, há uma quietude estranha, quase alienígena no início. É a quietude de alguém que finalmente parou de carregar o peso emocional dos outros nas próprias costas. Os narcisistas ao seu redor começam a reagir de forma previsível. Eles intensificam as táticas manipuladoras como animais feridos, tentando uma última investida desesperada. Podem usar lágrimas, raiva, culpa, chantagem emocional, ameaças veladas ou diretas. É importante entender que essa escalada não é sinal de que você está fazendo algo errado. É exatamente o oposto. É a confirmação de que você está no caminho certo. Quando uma pessoa acostumada a manipular os outros perde essa capacidade, ela entra em pânico. E o pânico faz com que mostrem suas verdadeiras cores de forma ainda mais evidente. Jung observou que os seres humanos têm uma tendência inconsciente de testar uns aos outros constantemente. Testamos limites, testamos paciência, testamos até onde podemos empurrar antes que a outra pessoa reaja. Quando você para de se explicar, você está comunicando algo muito claro sem usar uma única palavra. Você está dizendo que seus limites são reais, que não são negociáveis, que não estão abertos para discussão ou debate. Essa comunicação não verbal é muito mais poderosa que qualquer explicação verbal poderia ser. Agora, e comece a recuperar sua paz e sua confiança. O interessante é que essa nova postura não apenas afeta seus relacionamentos problemáticos.
Ela também transforma a forma como pessoas saudáveis se relacionam com você. Elas começam a respeitá-lo de uma forma diferente, mais profunda. Não é o respeito baseado no medo, mas o respeito genuíno que vem do reconhecimento de que estão diante de alguém que conhece seu próprio valor e não tem medo de protegê-lo. Pessoas equilibradas são atraídas para essa energia. Elas reconhecem nela uma qualidade que também buscam desenvolver em si mesmas. Existe também um aspecto quase mágico nessa prática que Jung mencionava em seus escritos mais esotéricos. Quando você para de se explicar compulsivamente, você para de vazar energia psíquica. Toda aquela força vital que era constantemente drenada através de justificativas desnecessárias, agora fica disponível para outros propósitos. Você pode usar essa energia para criar, para construir, para nutrir relacionamentos que realmente importam, para perseguir objetivos que realmente fazem diferença na sua vida. Algumas pessoas relatam uma sensação estranha nos primeiros meses após começar a implementar essa prática. É como se estivessem caminhando em um mundo ligeiramente diferente, onde as regras sociais que sempre acreditaram ser absolutas, de repente revelam-se opcionais, onde interações que costumavam ser fontes de estresse e drama simplesmente terminam. Sem grandes explosões, sem longos discursos, sem resoluções melodramáticas. Apenas silêncio e paz. O processo pode ser temporariamente desorientador. Você pode se pegar questionando se está sendo duro demais, insensível demais, egoísta demais. Esses questionamentos são normais e até saudáveis, desde que não o levem de volta aos padrões antigos de comportamento. Jung diria que essa é sua psique se ajustando a uma nova configuração, como os olhos se ajustando à luz após um longo período na escuridão. A verdade é que você não está se tornando insensível, você está se tornando seletivo. Não está se tornando rude, está se tornando eficiente, não está se tornando fechado, está se tornando discernente. Existe uma diferença fundamental entre todas essas coisas, e essa diferença é a intenção por trás da ação. Quando você para de se explicar, vindo de um lugar de autorrespeito genuíno, não de arrogância ou desprezo pelos outros, o resultado é completamente diferente. Jung também notou que essa prática tem um efeito purificador nos seus próprios pensamentos e motivações. Quando você não precisa mais construir elaboradas justificativas para suas ações, você se torna mais honesto consigo mesmo sobre por que realmente faz as coisas que faz. Não há mais a necessidade de criar narrativas complexas para tornar suas escolhas palatáveis para outros. Você pode simplesmente reconhecer suas motivações reais, mesmo quando elas são imperfeitas ou contraditórias. Isso leva a um nível de autoconhecimento que é impossível de alcançar quando você está constantemente preocupado em como suas ações serão percebidas e julgadas por outros. Você começa a tomar decisões baseadas no que realmente faz sentido para você, não no que soará melhor quando você tiver que explicar para alguém depois. Essa é uma forma de liberdade que muitas pessoas nunca experimentam em suas vidas inteiras. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O mais profundo é perceber que a necessidade compulsiva de se explicar muitas vezes vem de uma crença inconsciente de que você precisa da aprovação dos outros para existir plenamente. Como se sua realidade só fosse válida quando endossada por terceiros. Quando você para de se explicar, está declarando sua independência psicológica. Está afirmando que sua existência não depende da validação externa, que suas escolhas têm valor intrínseco, independentemente de quem as entende ou aprova. Esse não é um caminho para todos.
Requer coragem para enfrentar a possível rejeição, maturidade para distinguir entre relacionamentos saudáveis e manipuladores, e a força interior para permanecer centrado quando outros tentam desestabilizá-lo. Mas para aqueles que escolhem percorrer essa estrada, as recompensas são imensas. Você descobre um tipo de paz que não dependia de você fazer todos ao seu redor felizes. Uma paz que vem de saber quem você é e não ter medo de sê-lo plenamente. Jung acreditava que cada pessoa tem um destino único, uma contribuição específica a dar ao mundo. Mas essa contribuição só pode emergir quando paramos de moldar nossa personalidade de acordo com as expectativas externas. Quando paramos de nos explicar compulsivamente, criamos espaço para que nossa verdadeira natureza se manifeste. E é essa manifestação autêntica que o mundo realmente precisa de nós. Se você chegou até aqui, provavelmente reconhece em si mesmo a necessidade dessa transformação. Talvez tenha identificado padrões em seus relacionamentos que não servem mais ao seu crescimento. Talvez esteja cansado de carregar o peso emocional de pessoas que não assumem responsabilidade pela própria felicidade. Se esse é o seu caso, saiba que a mudança começa com uma decisão simples mas corajosa. A decisão de valorizar sua paz interior mais do que a aprovação externa. A decisão de proteger sua energia em vez de desperdiçá-la em explicações que não mudarão nada. A decisão de confiar que as pessoas certas entenderão suas ações sem necessidade de justificativas elaboradas e que aquelas que não entenderem talvez não sejam as pessoas certas para estar na sua vida. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. Sua alma está esperando por essa liberdade há muito tempo.